Olá, vamos trabalhar um pouquinho a respeito da evolução dos mamíferos, então vamos ver como que anda o registro de sinápside, né? Então, nós vamos dar uma ênfase agora na parte de tetrápodes que diz respeito à evolução de mamíferos, tá? Então, nós temos aqui uma linhagem, né, dos mamíferos ancestrais, dos ancestrais de mamíferos, desculpem, e nesses ancestrais de mamíferos, a gente vai observar a linhagem aqui de terapsídeos, do Permiano até o Triássico, né? Pelicossauros e também os ancestrais e tecodontídeos, tá? Então, os primeiros répteis que tinham características de mamíferos foram os Pelicossauria, né? Que ainda apresentavam tanto características reptilianas quanto algumas características já daquelas que nós observamos em mamíferos, certo? Em termos de postura, esses animais ainda apresentavam uma postura bem próxima daquilo que nós vemos nos répteis, tá? Pelicossauros apresentam dois tipos de dentes e vela nas costas, tá? E aí, essa vela nas costas é discutido que teria sido a função para um controle térmico. Houve, após a extinção dos pelicossauros no final do Permiano, deu-se, né, a linhagem continuou através dos terapsídeos, né? Terápsida evolui de pelicossauros carnívoros, mas novamente se diferencia em herbívoros e carnívoros, ocupando assim os ambientes e os hábitats e os nichos que estavam disponíveis. Tá? Quem teria sido os terapsídeos? Né? Já apresentam um crânio mais volumoso, côndilos occipitais duplos, né? O osso do dentário já é muito grande e a postura, notem a diferença. Aqui nós já observamos uma postura mamífera. Tá? Enquanto Pelicossauria apresentava postura de reptiliana, Terápsida já tem uma postura mamífera. A dentição já começa a ficar também mais complexa do que os seus ancestrais pelicossauros. Então, agora a gente já tem uma heterodontia maior com 3 tipos de dentes. Então, seriam esses, né, os grupos de terapsídeos que habitavam aí o Paleozoico durante a evolução dos mamíferos. Tá? Já o Mesozoico agora. Né? Então, de pequeno a médio porte, já seriam endotérmicos e eles se diversificaram ocupando vários hábitats. Tá? Um desses grupos que vale ressaltar aqui dentro, né, de Terápsida, que vai evoluir a partir de sinodontes, são os sinodonta. Tá? Vejam, né, a característica, essa será uma característica bem comum, os primeiros mamíferos terão, né, exatamente esse jeitão por aqui, tá? E apresentam dentes de leite, dentes com esmalte, diferenciação nos dentes e já raízes duplas. Então, vejam que acompanhar a evolução de mamíferos é praticamente acompanhar sua diferenciação na dentição, né? E isso muitas vezes vai nos dar vários indícios da dieta dos animais. Existe a coevolução entre angiospermas e primatas, porque é exatamente aqui no Cretáceo, no finalzinho do Cretáceo, quando nós vamos observar o período de maior diversificação das angiospermas. E essa diversificação de angiospermas, que são as plantas com frutos, né, impulsionou o desenvolvimento de animais frugívoros. Até então, não tínhamos esse nicho ecológico, porque também não tínhamos, né, esse tipo de alimentação. Tanto primata quanto angiosperma, vai imprimir uma pressão evolutiva no outro, né, muito positiva, e assim
serão 2 grupos de alto sucesso a partir do Cretáceo, que a gente vai ver o seu desenvolvimento aí durante o Cenozoico. Então, primatas, né? Algumas das características de primatas, como vocês já devem ter ouvido falar, vai ser clavícula, antebraço com rádio e ulna, né? Promovendo aí a rotação. Nós também temos mão preênsil e algumas tendências evolutivas, né? Que seria o aumento da dependência da visão em detrimento da dependência do olfato. Primatas se tornam animais mais visuais do que olfativos. Capacidade de utilizar mãos e cauda como órgão preênsil e também ênfase no aprendizado. Tá? Várias estratégias de predação são associadas às características de visão binocular, cérebro grande, que a gente vai observar, e também mão preênsil. Se a gente for dar uma olhadinha na filogenia dos primatas, né, a gente vai ter 2 grupos, há exatos ou em torno de 70 a 66 milhões de anos atrás, a gente vai ter o grupo dos primatas surgindo e formando 2 grupos, os prosímios, né, esse grande grupo aqui, dos prosímios, e o outro grupo, que é o grupo dos antropóides, né? Dentre os prosímios, a gente vai ver como grupo atual os lêmures. Notem a mão preênsil e já a visão em profundidade desenvolvida aí nesses primatas. Antropóides também vai ter, né, 2 grandes grupos que a gente vai poder destacar, tanto os platirríneos quanto os catarríneos. Então, os antropóides, há 40 milhões de anos atrás, eles estavam, né, se diferenciando em platirríneos e catarríneos, né? Seriam os catarríneos, os ancestrais diretos de hominídeo. Então, aqui só para a gente ver, né, um grupo desses primatas, né, desde o Oligoceno, e já a catarrine aqui na África, desde o Mioceno na África e depois vindo aqui para toda a América. Tá? Há 34 milhões de anos atrás, alguns primatas desceram das árvores e adotaram a postura do bipedismo ou bipedalismo. E o caminhar ereto trouxe uma série de vantagens, pois diminuiu a insolação no dorso, né? E isso facilitou a economia energética desse grupo. Então, algumas das sinapomorfias que a gente pode destacar é dentição, bipedismo, aumento do volume cerebral, aptidão para a linguagem e cultura e sexualidade. Então, liberar os membros anteriores, obviamente, né, resulta em uma série de vantagens adaptativas, tanto para obter alimento, como para obter alimento utilizado para o cortejo, né, então alimento extra, e confecção de ferramentas. Tá? Além disso, também uma economia energética, pois diminui a insolação no dorso, e aí todos conseguem ter um melhor controle da temperatura corporal, tá? E já com essa diminuição na temperatura cerebral, é possível também aumentar o cérebro. Então, o bipedismo trouxe uma série de vantagens adaptativas. Um andar mais eficiente, metabolicamente é menos dispendioso, né? Usa-se menos energia, né? E a eficiência na busca de alimentos, migração e colonização de novas áreas. Tá? Esse é um registro que nós temos conhecimento de Laetoli, que a gente pode ver aqui uma sequência de pegadas, né? Já de hominídeos, e aí a gente vai ver, de primatas, né? Que essa sequência de pegadas, na verdade, ela é interpretada como sendo de uma família. Nós temos vários tamanhos, né, de pistas deixadas aqui, tá? Bom, quando a gente acompanha a dentição,
a gente vê que a mudança na dentição ela vai refletir, obviamente, a mudança nos hábitos alimentares. E quando a gente olha, né, Australopithecus, o crânio dos australopitecíneos apresenta uma série de características que em hominídeos não vai ter, ou vai ser diferente. Então, aqui nós temos a crista sagital, né, que facilitava a fixação dos músculos mastigatórios, né? O osso zigomático é muito robusto também para a inserção de músculos mastigatórios e a dentição apresenta molares enormes e bastante esmaltados. Já os caninos e incisivos são bem pequenos. Então, todas essas características me levam ao indício de uma mastigação muito forte. Já em Homo, a gente não vê, né, a crista sagital. Os caninos e incisivos são grandes e os molares, né, são menores e têm menos esmalte. E o osso zigomático ele é mais delicado, ele não é tão robusto. Então, essas características fazem bastante diferença, né, em termos de comparação aí com os australopitecíneos e os hominídeos. Então, se a gente for ver, né, Australopithecus afarensis surgiram aí há 3,9 a 4 milhões de anos atrás, e a dieta é tida como uma dieta de sementes, né, e tubérculos. Olha só, por isso nós temos aqui uma adaptação a essa mastigação muito forte, né, do leste africano. Australopithecus africanos também segue o mesmo estilo, né? Então a gente vai ter dieta de frutos, sementes, também tubérculos, por isso um crânio muito robusto, tá? E quando a gente vai ver, vai existir uma tendência, né, de diferenciação do crânio quando a gente compara Australopithecus e Homo, né? Então, quando a gente olha esta diferenciação, a gente observa que com o passar, né, de 3,5 milhões de anos até os dias atuais, houve uma tendência ao aumento do volume cranial, né? E aí, esse aumento tem uma certa explicação, tá? Se a gente for ver, o cérebro de Homo habilis, de 2 milhões de anos atrás, ele é de um volume de 600 centímetros cúbicos, quando comparado ao Homo erectus de 900 centímetros cúbicos. E se a gente for olhar, Homo sapiens, né, 100 mil anos até o recente, 1.500 centímetros cúbicos. Então, existe essa tendência ao aumento do volume cranial e isso está relacionado à mudança da dieta, tá? Se a gente for comparar esses três, mais ou menos, né, adultos de mesma idade, a gente vai ver que quanto menor o cérebro, menos energia que ele gasta, né, para suas atividades em repouso, tá? Então, quanto maior, mais energia ele gasta para manter o organismo vivo em seu metabolismo basal. Então, alimentar um cérebro mais faminto, mais energético, resultou numa mudança de dieta, pois é necessário uma dieta mais calórica, né? É como William Leonard destaca, adquirir mais matéria cinzenta significou procurar alimentos energeticamente mais densos. Então, era necessário. Aí surge a caça, e aí nós vamos ter o armazenamento de energia no corpo, através do tecido adiposo. Então, aí vai existir uma série de adaptações, né, para manter esse cérebro com mais massa cinzenta, certo? Então, é o que ressalta nesse gráfico aqui, o volume, né, do crânio, capacidade do crânio dos australopitecíneos, ela é inferior a 600, né, a 550, e Homo vai ter uma tendência, né, desde Erectus, africanos, Zeta sapiens, ao aumento aí do volume craniano, tá?
Então, seguindo, né, Homo habilis tem uma dieta generalizada, podendo incluir a carne. Homo erectus também tem uma dieta generalizada, incluindo carne. Homo neanderthalensis também uma dieta generalizada, incluindo a carne, e portanto todos esses caçam, né? E o neanderthalensis, vejam a idade, né? De 150 mil a 30 mil anos. E eu falei que o Homo sapiens tem a sua evolução ao longo dos últimos 100 mil anos. Então, isso significa que Homo sapiens conviveu com Homo neanderthalensis, tá? Ele já apresentava características, né, que fazem com que a gente interprete que eram capazes de falar, possuíam linguagem própria, né, viviam também em grupos familiares, né, e a alimentação era muito baseada em carne, caça, viviam em ambiente muito frio, tá? Já enterravam seus mortos e Homo sapiens, né? Nós estamos aqui uma dieta mais generalizada, cosmopolita, né? E extremamente variável, porque o habitat se torna bastante variável. Homo sapiens conviveu com Homo neanderthalensis. Se a gente for ver o tamanho e a capacidade cerebral de Homo neanderthalensis é até maior do que Homo sapiens, tá? Por que então neanderthalenses teriam desaparecido? Não é? Eles tinham o cérebro quase do tamanho dos seres humanos modernos, eram caçadores eficientes, mas eles eram muito adaptados ao frio europeu e eles sobreviveram às duas últimas idades do gelo. Porém, a partir das duas últimas idades do gelo, nós tivemos uma mudança climática que, em alguns lugares, nós tivemos aí a deglaciação e, portanto, o aumento da temperatura, né? Isso certamente interferiu, né, na adaptação dos neandertais e também a sua caça, tá? Neanderthalenses e Homo sapiens eram caçadores, muito provavelmente eram competidores também, certo? Esse é um breve histórico da evolução de sinapsídeos até uma pincelada na evolução de hominídeos e eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um grande abraço!